Beleza, galera? Retomando nossos estudos. Nós estamos agora, então, formando o nosso desenvolvimento 2. Nós havíamos visto na última aula o desenvolvimento 1. Você colocou o seu argumento 1. E agora, no desenvolvimento 2, você vai colocar o seu segundo argumento, respeitando aquelas mesmas ideias vistas no primeiro desenvolvimento. Você vai seguir a mesma estrutura que você utilizou para fazer o desenvolvimento 1. O que você vai precisar? Você vai precisar daquela palavra inicial para introduzir o seu segundo desenvolvimento. Agora, dando uma sequência ao primeiro desenvolvimento que você começava, lembra? Com primeiramente, a princípio, em primeira análise. Agora você vai retomar uma segunda ideia, o seu segundo argumento. Depois de feito isso, você vai trazer o seu argumento, o argumento 2 que você selecionou. E fazendo a mesma estrutura de antes, colocando argumento, explicando, repertório, mais uma afirmação, mais uma explicação. Tudo isso ligado a, lembra o que era ligado? Exatamente, a um conectivo. Para isso, eu vou te dar agora algumas ideias de conectivos e também uma ideia de repertório. Vocês lembram que lá no início nós colocamos sobre a Revolução Industrial? No segundo parágrafo do desenvolvimento, eu aconselhei vocês a colocarem algum repertório sobre a Constituição? Então, chegou a hora de usarmos uma citação. Uma citação, seja de um filósofo, de uma autoridade, em algum assunto que você queira abordar nesse seu desenvolvimento. Inclusive, você pode levar até esses exemplos para a prova, se você quiser. Então, vamos ver os conectivos selecionados para você introduzir o seu segundo desenvolvimento, o terceiro parágrafo, seu segundo desenvolvimento, o terceiro parágrafo. Observe. Conectivos para iniciar o desenvolvimento 2. Paralelo a isso, como consequência, além disso, você pode escolher um desses conectivos da ação de Paulo Freire. Paulo Freire foi um importante educador, que deixou um grande legado para a nossa educação. É bem interessante que você cite ele. Você pode citar Paulo Freire como vários outros escritores muito conhecidos. Vamos ver o repertório, a citação. O homem como ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz seu saber. Conectivos que você pode, então, também mais uma ideia de conectivos que você pode introduzir essa citação. Conectivos. Segundo o autor, Paulo Freire, de acordo com, consoante ao, segundo o autor Paulo Freire, então, segundo o filósofo. E aí eu dei os conectivos iniciais para você. Agora eu te dei essa sugestão de como você deve abordar. Agora, vamos ver um exemplo de como ficaria esse desenvolvimento. Observe se você fez tudo certinho aí. Paralelo a isso, então lembra? A palavra para dar início é evidente, também é uma palavra que você pode utilizar, é evidente, que faz parte daquelas expressões chaves. É importante, é evidente, é necessário, é notório. Então, são palavras que você vai jogando durante o seu texto, lembrando sempre que você não pode ficar repetindo palavras, você sempre vai fazendo substituições. Aí nós temos aqui, eu fiz essa legenda para vocês observarem. Azul, nós temos aqui o argumento 2, que a educação sofreu um grande impacto na passagem para o ensino remoto, em virtude da precariedade do sistema educacional público, que agora você vai abordar a precariedade do sistema. Uma vez que, lembra, os conectivos ligando, daí eu vou explicar, você vai explicar por que causou impacto. Então, por quê? Porque essa transição refletiu uma formação frágil em didáticas online. Então, por quê? Didáticas online, falta de tecnologia e assistência escassa a professores e alunos durante o processo. Então, você explicou o porquê da precariedade. Lembra o que eu falei para vocês? Que vocês deveriam aqui colocar o porquê. E ali nós temos em rosas afirmações explicativas. Então, todo rosa é afirmação explicativa. Aí nós temos aqui em branco, né, a citação, segundo o educador Paulo Freire. Aí você vai colocar segundo o educador, segundo o escritor, dependendo do nome da autoridade que você utilizar. Então, segundo o educador Paulo Freire, o homem, como ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz seu saber. Nessa perspectiva, então, perceba a retomada, então, aquela expressão-chave, a escola se refez, amenizando um problema que seria ainda pior. Então, aqui você vai explicar a citação. Você citou a citação, aí você explica um pouco sobre aquela citação, certo? Usando, aí para fazer essa explicação, como eu falei para vocês, vocês utilizam os conectivos. Aí, porém, teve que lutar arduamente em uma busca constante para poder adequar-se ao novo ensino. Então, aqui perceberam? Daí foi por quê? Por que a escola ela seria ainda pior? Né? Mas, porém,
ela teve que lutar. Então eu digo que ela seria pior, mas ela teve que lutar. Então aqui você está explicando, mas você não está mais usando, você usa agora um outro conectivo que tem a relação, porque o porém dá uma ideia de contrariedade. Então, de oposição, muito cuidado também na hora de colocar os conectivos, não é colocar por colocar, é colocar conectivos adequados. Teve que lutar arduamente em busca de uma busca constante para poder adequar-se ao novo ensino. Teve que lutar arduamente em uma busca constante para poder adequar-se ao novo ensino. Tendo em vista, observaram mais o conectivo, o sucateamento da educação advindo de muito tempo. Aí aqui, vocês encerram aquela ideia, colocam novamente um conectivo, se vocês querem continuar falando alguma coisa, então desse modo é necessário políticas públicas eficazes, que tornariam possível maior suporte técnico para escolas e professores. Então aqui você está falando já de proposta de intervenção, você está ali entendendo que de alguma forma era necessário políticas, depois você vai abordar essa questão que já está dando assim um encaminhamento para a sua proposta de intervenção. Então observaram como aqui você sempre vai se perguntando o porquê de alguma coisa. Você faz uma afirmação. Quando você não tem ideia nenhuma, você pergunta o porquê. Você dá uma afirmação explicativa e se pergunta por quê. Explica. Como é que você vai explicar isso? Com o porquê. Justamente pensando assim, porquê disso? Aí você vem aquela resposta, aí você obtém aquela resposta, seu subconsciente te revela essa resposta e você aplica ali. Para aplicar essa resposta, você coloca um conectivo ali no meio, interligando as ideias. Observaram? Então, viram como é fácil? Viram como vocês conseguem construir? Vocês fizeram, vocês já estão com o desenvolvimento de vocês pronto. Então, vocês viram só como foi rápido, como esse processo é rápido, de vocês construírem a redação de vocês a partir dessas ideias? Então, nós vamos agora, na próxima aula, fazer um resumo de tudo que você vai fazer na prova e você vai ver agora, foi necessário esses conteúdos, essas aulas, esse embasamento para você entender da onde que vem tudo isso. Na próxima aula, eu vou te explicar direitinho como é que você vai fazer na prova, na hora que você receber a prova nas mãos, o que você vai fazer com a sua folha de rascunho. Tá bom, gente? Então, se preparem para a nossa próxima aula. Um grande beijo. E sempre praticando, criando e praticando. Você é um criador, você é capaz, você tem muito potencial dentro de você. Só basta que você acredite. Eu acredito em você. Vamos criar?